Olá, acredito que está funcionando. Hoje eu tive que organizar tudo sozinha aqui no computador. Graças a Deus deu certo, pelo visto. Vamos aguardar um instantinho para que todo mundo possa chegar. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa passagem que fala aí de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Boa noite, Rosângela, Thaís. Bom, esse é uma passagem da Bíblia que eu acredito que a grande maioria está cansada de ouvir, está cansada de ler. Para mim, é uma passagem que me traz muito ânimo no coração, porque eu sempre fui uma pessoa que não só eu acredito na palavra de Deus, mas eu me animo demais com as possibilidades de milagre, de transformação, de mudança de caráter no ser humano. Em todos esses anos de caminhada com Deus, eu tenho observado, principalmente na minha vida, as mudanças acontecendo. Nem sempre eu fui da maneira como eu sou hoje, e grande parte eu devo a essa caminhada com o Senhor. E com a passagem dos anos e o tempo de relacionamento com Deus, você tem condições de observar às vezes a vida de uma maneira diferente, de avaliar as situações por um outro ponto de vista. A Michelinha chegou, que legal. E é, é diferente quando você tem Deus contigo no teu dia a dia. Eu acho que de todas as palavras que eu tenho compartilhado com vocês, de todas as situações, na verdade, eu não tenho falado nada do que eu já não tenha vivido, ou do que eu já não tenha experimentado ou visto. E em todos esses anos de caminhada com Deus, o que eu tenho visto é um Deus tremendo, misericordioso, um Deus que faz o milagre acontecer, um Deus aonde nós podemos confiar, um Deus aonde Ele não nos deixa só. Ele é a nossa companhia desde o momento que a gente acorda ao momento que nós vamos dormir, e mesmo quando estamos dormindo, ainda assim Ele permanece ao nosso lado, nos velando, nos guardando, ministrando no nosso coração. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria, porque apesar das circunstâncias, e não importam as circunstâncias que elas surjam, eu sei que o Senhor está comigo. E eu gostaria que você tivesse a ousadia de buscar esse Deus, de ter um relacionamento com Deus, não exatamente igual ao meu, mas que você pudesse ter a ousadia de buscar algo mais presente de Deus na sua vida. Que não fosse simplesmente um momento no seu dia que é para ler a Bíblia por desencargo de consciência, ou de repente um final de semana que você vai na igreja, ou vai no culto num dia do mês para tomar ceia, e aí você se sente mais tranquilo para levar a sua vida no restante do mês do jeito que você deseja ou que você bem quer. Eu gostaria de te inspirar, te estimular a buscar esse Deus de uma maneira diferente. Eu sei que talvez você esteja passando por dificuldades, talvez por desafios. Eu costumo dizer dentro da igreja que todas as situações ruins, as situações que nós podemos olhar e dizer que são tenebrosas na nossa vida, eu costumo dizer para todo mundo que essas situações, elas são desafios. Desafios para melhorar a nós mesmos. E esse vale de ossos secos, boa noite, Nancy. Esse vale de ossos secos é exatamente talvez
nós nos colocamos nessa situação em algum momento da nossa vida. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque nesse vale, quando muitas vezes as situações elas são estressantes, ruins, desagradáveis, difíceis, doídas, né? Aonde nós podemos olhar para cada situação que está acontecendo na nossa vida e dizer, ou talvez você até já tenha dito em algum momento na sua vida que dessa eu não me recupero, eu não vou dar conta de superar isso, eu não tenho forças para caminhar mais um passo, eu não tenho mais esperança na minha vida. Ah, de repente pode vir aquela verbalização de, nossa, eu preferia ter morrido ou morrer ao invés de ter que passar por isso. São quantas verbalizações que às vezes as nossas emoções, né? A nossa carne traz na nossa mente, traz na nossa boca, e nós falamos muitas vezes sem pensar naquilo até mesmo que estamos dizendo. E isso não faz bem para nós, em nenhum sentido. É péssimo para a nossa vida espiritual, porque se você ainda não entende, me deixe te esclarecer isso. Toda palavra que sai da sua boca tem um peso, e esse peso, ele influencia na sua vida. Então, nós precisamos, se nós já temos uma caminhada com o Senhor, a observar muito seriamente qual é a verbalização que está saindo da nossa boca. Porque a palavra de Deus nos fala que os problemas eles virão, que as situações difíceis aparecerão, que nós teremos dificuldades e tribulações, né? Então, essa questão, por exemplo, de pandemia, de uma suposta enfermidade, de problemas de relacionamento, seja com o marido, com o filho, seja com quem for no trabalho, ou mesmo a morte de uma pessoa tão amada, ou a dificuldade financeira, tudo isso nós precisamos compreender, talvez da maneira como eu estou te sugerindo hoje, de olhar isso como um desafio a ser suplantado, um desafio aonde você vai buscar forças para que esse vale que hoje se apresenta na sua vida como um vale de ossos secos, ele se transforme em outra coisa. E para que ele se transforme, eu preciso fazer a pergunta que Deus fez para Ezequiel: será que esses ossos secos podem ter vida de novo? Eu pergunto para você: será que pode ter vida de novo? A minha resposta para você vai depender. Vai depender de você. Por quê? Porque Deus levou Ezequiel lá no capítulo 37, no versículo 2, ele levou Ezequiel a observar todos os detalhes da situação onde ele estava. Ele caminhou por meio daqueles ossos, ele viu, ele observou, ele compreendeu o tamanho da devastação, a vastidão daquele problema. Ele sabia que dali não tinha jeito para escapar. E talvez esse seja o momento na sua vida de você prestar atenção na sua dor, prestar atenção nos seus detalhes, prestar atenção naquilo que está acontecendo, prestar atenção nas emoções que estão vindo no seu coração, nas palavras que estão vindo pela sua boca, mas compreendendo tudo isso, entendendo aonde você está, entender que a sua realidade, os seus pontos fortes ou os pontos fracos que você tem, nós precisamos conhecer esses pontos. Nós precisamos compreender quais são os recursos que nós temos para nos ajudar a passar pela situação. Então, é como se a gente pudesse fazer uma checklist e compreender que, apesar de toda a situação, apesar de todas as coisas, alguém está conosco, como eu comecei falando já hoje. Deus está ao nosso lado. E Ezequiel,
tinha noção disso. Ezequias também tinha. Ele tinha noção de que Deus era com ele. Foi Deus que o levou ali, foi Deus que o fez observar aquilo ali, daqueles ossos secos. E aí eu preciso dizer para você que a palavra de Deus, ela junta os pedaços. Ela mostra a situação para nós e traz os recursos para que nós possamos enfrentar essas dificuldades, esses desafios. A palavra em nós faz com que as coisas venham a acontecer. Em Ezequiel 37, do 4 ao 5, você vai observar o quê? Que nós não podemos ser simplesmente espectadores. Isso é uma realidade muito grande na nossa vida espiritual. Nós temos, como ser humano, uma tendência muito grande a querer a preguiça, né? Ao deixar para amanhã, ao deixar para depois, ou deixa alguém fazer para mim que é mais fácil. Essa tendência de querer caminhar pelo mais fácil, pelo atalho. Caminhando com o Senhor, a vida espiritual com Deus, eu preciso te dizer que não existe atalho. Existe o caminho traçado, correto, que o Senhor já estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, e que nós precisamos caminhar nesse caminho. Não tem como evitar. Então, uma das situações que são extremamente importantes é a compreensão de que o nosso envolvimento, ele precisa ser real, ele precisa ser ativo, ele precisa ser efetivo. Nós precisamos nos envolver ativamente com a palavra de Deus, porque é através dela que os ossos lá de Ezequiel voltaram à vida. É através da palavra dentro de você que vai fazer com que as situações de ossos secos que estão acontecendo na tua vida hoje, elas se transformem em algo diferente. Eu preciso te contar que eu sou uma pessoa que acredita em milagre, tá? Já vi vários milagres acontecerem. Então, para mim, não existe um problema que não tenha solução. Não existe algo que seja impossível. Qualquer situação que você for vir falar para mim, eu vou dizer que na mão de Deus tudo é possível. Então, vamos pensar nessa situação. O que é que traz essa vida? Quem traz a vida? Quem traz a vida a esses ossos? Quem traz a solução dos nossos problemas? É o Senhor, é o Espírito Santo. Se nós formos ver como é que ele trouxe a vida a Eva, foi através de um sopro, né? Se nós formos olhar lá na palavra, nós vamos encontrar a palavra ruá, que significa respiração, é um sopro. O Espírito Santo, ele nos traz a vida. Ele nos enche de poder, de energia, ele nos dá força para mudar. Quando nós estamos no Espírito, é ele em nós que faz com que o impossível seja possível. Talvez agora você consiga compreender o porquê que há tantas quartas-feiras eu tenho falado tanto da palavra, tanto do Espírito Santo. Por quê? Porque são fundamentais para a nossa vida. É através deles que nós conseguimos ver as mudanças acontecerem. Mas, se veja, lá em Ezequiel, se nós formos olhar em Ezequiel, Deus não disse para Ezequiel, faça esses ossos terem vida. Deus questionou Ezequiel se era possível eles voltarem à vida, mas Deus falou para ele, olha, eu, o Senhor, farei esses ossos secos voltarem a ter vida. O Senhor mandou Ezequiel fazer o quê? Profetizar, falar, declarar. Então, entenda, quem faz o milagre é o Senhor, não somos nós. Aonde que nós nos colocamos nessa equação? Nós nos colocamos na situação em que a nossa função é profetizar, é falar, é declarar, é crer. E aí, então, ver a manifestação de Deus. É o que eu sempre falo, nós, seres humanos, fazemos no natural
aquilo que está ao nosso alcance. E o Senhor entra com o sobrenatural, através da sua energia, do seu poder, da transformação e do milagre. Então entenda que é Deus em você, junto com você, que vai trazer vida a essa situação que você está olhando de ossos secos. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, mas eu sei que, olha, para Deus, nada é difícil. Lá em Provérbios 21:31, diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para a batalha. Nós precisamos estar paramentados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E como que nós fazemos isso? Através da palavra do Senhor. Em Salmo 51, eu já falei com vocês sobre esse salmo, eu gosto muito dele porque diz assim: são as nossas orações ao buscar diligentemente ao Senhor que intervém ao nosso favor. A Bíblia nos fala isso. São as nossas orações. São as nossas orações que fazem toda a diferença. Essa semana, para mim, foi uma semana de muitas alegrias, porque eu tive notícias muito agradáveis em relação a pedidos de oração, de enfermidade de algumas pessoas, de pessoas que saíram do hospital, outras que já estão retornando para o trabalho. Então, você veja que quando eu consigo olhar a devastação da situação dos ossos secos, mas por sua vez eu também consigo ver a mão poderosa de Deus abençoando e trazendo a vida aonde precisa de vida. Então vamos usar a nós mesmos de uma maneira mais efetiva, porque muitas vezes a dura realidade, é triste, mas é real, é verdade. Muitas pessoas hoje em dia querem só os benefícios que a igreja pode oferecer, mas não querem a responsabilidade, não querem se comprometer, querem o avivamento. Nossa, quantas pessoas olham e dizem: nossa, pastor, como a gente quer um avivamento, nós queremos o avivamento, nós vemos muitas igrejas falando disso, mas desde que seja outra pessoa que esteja intercedendo por isso, né? Muitas pessoas dentro da igreja vêm e dizem que querem uma programação, uma grande programação, uma programação especial, algo interessante ou mais interessante, visitantes ou de repente algo especial com as crianças. E a minha pergunta é: o que é que você está fazendo para que essa realidade possa acontecer dentro da sua igreja? Porque é muito fácil nós apontarmos os dedos para supostos defeitos. Eu acho, tem uma situação que eu achei muito interessante, de uma situação no passado onde uma mãe veio reclamar que ela queria umas atividades diferentes no departamento infantil, né? Mas interessante, foi uma mãe que nunca, em nenhum momento da vida dela, ela se propôs a auxiliar em algo dentro do departamento infantil, né? E aí você sabe que às vezes eu me questiono em relação a isso. Nós entramos muitas vezes dentro da igreja naquela vibe, né, de sermos receptivos para receber algo, para ganhar algo, para buscar algo, mas ao mesmo tempo muitos não estão dispostos nem a dar, nem a se esforçar, nem a pagar o preço, nem a se envolver. Talvez é aquela maldita cultura brasileira que muitos internalizaram dentro do seu próprio ser, do o que a Maria leva, né? O ter a vantagem. Eu preciso ter a vantagem em tudo. Isso não é algo bíblico, não é algo cristão.
Isso é algo muito triste de se ver, porque é um egoísmo muito grande das pessoas. E isso o Senhor não tem nem para mim e nem para você. Se talvez você pensou e disse, nossa, eu já fui assim, ou de repente eu ainda sou assim, eu digo para você, reflita sobre isso. Nós precisamos nos engajar no nosso chamado com o Senhor. Dentro da igreja, obviamente, existem as funções, os ministérios, existem coisas que cada um faz, obviamente. Nem todos podem ser pastores, nem todos podem ser músicos, mas todos, sem exceção alguma, podem orar. Todos, sem exceção alguma, têm um chamado dentro de si do Senhor. O Senhor, ele traz um talento para cada um de nós. Nós já falamos sobre a questão dos dons do Espírito Santo, e o Senhor, ele deseja derramar os dons do Espírito Santo na vida de todos. Então, nós precisamos compreender para que tudo isso venha a ser uma realidade no nosso viver e não simplesmente um eu quero receber, nós precisamos nos envolver e nos envolver de uma maneira responsável, de uma maneira séria, buscando a Deus, buscando a palavra, tendo um relacionamento com o Senhor. A mudança que muitas vezes nós falamos que queremos no mundo, né? Ou muitas vezes na nossa igreja, na nossa família, primeiramente ela precisa acontecer em nós mesmos. Não é no outro, é em nós. Como é que nós vamos querer que o outro mude se nós não mudamos a nós mesmos? Então, para que Deus traga esse avivamento, primeiramente, Deus precisa trazer esse avivamento na minha vida, na sua vida. E para que isso aconteça, você precisa ter uma vida de oração. É esse momento de oração que vai fazer com que as coisas venham a acontecer e venham a mudar a sua realidade, a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua cidade e quem dirá, talvez até o país inteiro. Hoje eu estava meditando um pouco sobre essa questão, porque é muito fácil a gente olhar e colocar a culpa no outro, né? Ou a expectativa no outro. A minha igreja precisa ter um louvor avivado, né? A gente coloca toda a expectativa em cima da equipe do louvor e chega lá, não integra com o louvor e ainda sai julgando se o louvor foi bom ou foi ruim. Queridos, nós precisamos começar a mudar o nosso interior. Porque quando o meu coração está agradecido e adorando ao Senhor, eu chego na igreja já em momento de adoração. E aquele louvor vai ser simplesmente um complemento. Não é algo para gerar e iniciar algo dentro de mim mesma. A palavra de Deus, a palavra do Senhor que é pregada pelos pastores nos cultos, elas precisam não ser julgadas em termos de conteúdo, mas elas precisam ser ouvidas como um complemento para a vida que você já está tendo de estudo da palavra, de leitura da palavra e de oração com o Senhor durante a sua semana inteira. Então, entenda que não é o pastor que vai fazer um milagre, não é o louvor que vai ser avivado, é você que precisa ser avivado pela sua vida com o Senhor. Então, a minha sugestão para você é para o seu raciocínio e começa a estabelecer no seu dia um momento de oração com o Senhor. Começa a clamar pela sua vida, pela sua família, por você, pelos seus defeitos. Começa a questionar o Senhor o que pode ser melhorado em você mesma, para que você consiga chegar além e influenciar e estimular aqueles que estão ao teu redor a serem avivados. Porque à medida que você é avivado, o Senhor te aviva. Né? É aquele momento, talvez, que nós precisamos ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero tanto esse avivamento que eu estou aqui clamando.
E eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou disposta a orar até o Senhor mudar o meu caráter, mudar a minha realidade, me usar como instrumento para mudar a minha igreja, e me comprometer responsavelmente a fazer essa mudança acontecer. Não a esperar que outro traga essa mudança de fora para dentro. O avivamento, queridos, é de dentro para fora. O avivamento inicia-se dentro de nós mesmos. Então, eu queria te sugerir, vamos orar ao Senhor. Faça essa oração como eu deixei ali como uma sugestão para a sua vida. Uma oração aonde você se compromete a mudar a sua forma de ser. Mas é algo para todo dia, né? Não é algo para um dia simplesmente da semana, né? Mudanças de hábitos e de estilo de vida são coisas que a gente consegue ter sucesso quando nós nos dedicamos completamente, quando nós muitas vezes desejamos algo e nós olhamos e dizemos assim, não vamos fazer dessa forma porque eu quero chegar lá na frente, né? Talvez o exemplo mais simples que eu posso dar é a questão do vestibular. Para você passar numa faculdade, você precisa estudar. Se você não estudar, com certeza você não vai passar. A não ser em raros situações em que talvez Deus possa te fazer passar por milagre. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? A grande maioria precisa se esforçar e precisa fazer. Então, para que o avivamento aconteça, para que esse vale de ossos secos que você talvez esteja vivendo nesse momento, para que você veja a vida voltar a acontecer, você precisa se envolver com certeza. E eu queria te dizer, ora comigo nesse instante. Diz assim comigo: Senhor, eu oro para que o Senhor traga um novo fôlego, uma nova unção do céu, para que esses ossos secos, essas situações que eu estou vivendo de ossos secos, que as igrejas, Senhor, que estão mortas, desprovidas do Teu Espírito Santo, as comunidades que estão secas, voltem à vida, Senhor. Eu me coloco, Pai, totalmente nas Tuas mãos, Senhor, e declaro que aceito e obedeço às orientações do Teu Espírito Santo. Eu vou falar, compartilhar, declarar a Tua palavra sem medo. Eu vou profetizar vida nova a começar em mim, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, no meu estado e no meu país. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um tempo para o Senhor. O Senhor tem todo o tempo para você. Nós não podemos, de forma alguma, relegar a outras coisas a posição que Deus precisa ter no nosso dia a dia. Deus precisa ser a nossa prioridade. E à medida que Ele assume a posição de prioridade, todas as outras situações, elas se organizam ao redor do Senhor e nos abençoam favoravelmente. Eu queria te desejar uma semana abençoada para você. Nesse domingo nós vamos ter, o aulão ainda vai ser online no Facebook, mas à noite nós teremos o culto presencial com a ceia do Senhor. Ele vai continuar sendo transmitido tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Mas se você for à igreja nesse domingo à noite, eu queria te dizer, vai com sua máscara, com todo o cuidado, presta atenção em todos os detalhes, nós vamos tirar a temperatura, vai haver álcool em gel, as cadeiras vão estar afastadas, mas ainda não é tempo para abraços e beijos, ainda é tempo para sermos cuidadosos, mas vai ser um prazer muito grande poder estar com vocês mais proximamente, ver vocês
ao vivo e a cores. Eu queria desejar para você um restinho de semana abençoado. Que Deus te abençoe. Uma beijoca. Tchau.